Olá, estudantes da Rede Estadual de Ensino. Tudo bem com vocês, gente? E aí, estão com o caderno na mão ainda? Estão com o seu lápis, a sua caneta, seu marcador de texto? Ó, a aula de hoje vai ser muito colorida. Por falar em marcador de texto, vai ser uma aula assim, ó, cheia de cor, cheia de cores vibrantes. E aí você vai ter a assustar aí um pouquinho com o tema dessa aula. O tema da aula de hoje é grafite e pichação. Eu sou a professora Miriam, de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, e hoje nós vamos falar um pouquinho de arte aqui no Pré-ENEM. Mas, professor, o que arte tem a ver com a prova de linguagens? Gente, tem tudo a ver, porque um dos tipos de linguagens que nós temos é a linguagem não verbal, a linguagem visual. Eu estou começando então aqui ó, com uma tela com o artista matogrossense Jonier. Se você ainda não conhece, eu acho que não é impossível você não conhecer Jonier. Gente, se você andou aí pelas ruas de Cuiabá, já deve ter visto esse bonequinho aí, que ele é famoso e muito premiado em todo o país. E ele é um grafiteiro. Mas isso deve estar se perguntando, mas professora, grafite não é crime? E aí, ele sabe que ele não faz pichação na cidade? É sobre isso que nós vamos ver. Então a aula de hoje é grafite e pichação, entre a arte e transgressão na paisagem urbana. Lembrando que pichação, gente, não é com um X, tá? É com CH. Só que sempre que vocês verem aí na cidade alguma pessoa fazendo pichação, ele vai escrever pichação com X. Não sei por jeito porquê, mas acho que é uma forma de transgredir, hein? Isso aí é transgressão, escrever pichação com X e não com um CH. Muito bem, os objetivos então da aula de hoje compreender as diferenças entre grafite e pichação. Tem diferença? Tem e muita. Então já coloca aí no seu caderno, grafite versus pichação. E faz uma coluna entre os dois aí, porque é interessante para você. O que mais? Nós vamos refletir então sobre o papel da arte urbana. Então, tanto o grafite, aí nós vamos falar de arte urbana, como forma de expressão e de protesto. O que mais? Discutir o que é arte, o que é transgressão e onde essas fronteiras se cruzam. Será que às vezes eu tenho uma pichação que é arte e como que isso se dá? E analisar como esses temas aparecem no Enem, ok? Muito bem, vamos então começando a falar sobre grafite. O que é grafite? O Edu coloca na tela, porque essa tela aqui compensa dar uma olhada nela. Olha que coisa linda, é uma tela não, gente, é um muro pintado, é um muro feito aí com spray, né? Então aqui nós temos um exemplo de um grafite. E o que é um grafite? Ela é uma arte urbana, é arte de cidade, arte feita em rua, arte feita em muro, tá? Reconhecida como forma de expressão visual. Pode ser legal ou ilegal, nós vamos ver essa diferença. Está ligada ao embelezamento, crítica social e à identidade cultural. Quais as características que nós temos? Cores vivas, vibrantes, figuras e mensagens e a intervenção artística como propósito estético. Então vamos lá, Edu, volta aqui para mim. Então a questão do grafite, ela está ligada àquele encantamento. É muito difícil você se deparar com grafite e você não ficar assim, nossa, que perfeição, que coisa mais bem feita. Você vai ver aí que quando a gente fala em grafite, você vai ver que é uma arte, né? Te provoca aí um embelezamento, te provoca um encantamento no seu cérebro e às vezes até te arranca um sorriso. Porque a arte, a beleza, ela faz isso, ela provoca coisas boas dentro da gente. E aí nós vamos ver dois artistas que eu acho que vale muito a pena, três, né, gente? Eu já citei aí o Jonier, que é aqui de Cuiabá, de Mato Grosso, e vale muito a pena vocês conhecerem Jonier, porque ele aí está estouradaço no circuito nacional. Quem mais? Eduardo Cobra, o Cobra, tá? Esse Cobra aí escrito com K. E aqui eu tenho uma obra dele, gente, que me enche de orgulho como brasileira. Edu, coloca aí na tela, por favor. Essa montanha aí de mármore, que aí onde foi extraído, que se extrai o mármore Carrara, na Itália, ela foi o local em que Michelangelo, ele tira o mármore Carrara para fazer Davi, que é uma grande obra de arte, uma escultura feita por Michelangelo e uma das mais caras e mais famosas do mundo que nós temos. O que acontece? O Cobra, então, ele foi convidado para esculpir, então, aí em Carrara, na Itália, onde Michelangelo tirou aí a peça de mármore para fazer Davi. E ele faz um Davi, gente, mas um Davi por meio do quê? Por meio de spray.
Olha que coisa linda. Você vai me falar que isso é pichação, né? Vai falar que isso aí é feio? Gente, é uma coisa muito linda. E ainda ele dá uma estilizada ali com cores. Outro artista muito lindo aqui, que na verdade são dois irmãos chamados Os Gêmeos. E todas as obras de Os Gêmeos, eles têm essas caras assim, o olho meio esbugalhado, o nariz marcado e a boca também é fininha. Sempre tem a mesma cara, tá? Os Gêmeos, então, eles são conhecidos por pintar muros, edifícios e vagões de trem. Contar histórias populares com influência folclórica. Então, as roupas que sempre aparecem nos Gêmeos sempre são muito coloridas, vão lembrar aí histórias do Brasil, histórias contadas no interior, e sempre elas estão aí em edifícios, vagões de trens e muros. Eles atualmente, gente, estão fazendo um tour pela Europa toda e eles são muito famosos, conhecidos em todo mundo, né? Todo mundo conhece Os Gêmeos. O que mais? Eles fazem crítica sobre crítica de desigualdade social, falam também sobre esperança e tentam criar uma atmosfera vibrante e inspiracional, tá? Então, notem que aqui nós temos os traços muito marcados, são obras muito coloridas, mas todas elas sempre têm essa mesma carinha aí, tá? Todos os personagens dos Gêmeos. Se vocês chegarem em São Paulo e andarem pelo centro de São Paulo e olharem pelos edifícios, vocês vão detectar algumas obras de Os Gêmeos, tá? Muito bem, então. Volta aqui para mim, Edu. Então, quando a gente fala em grafite, nós estamos falando de a obra de arte, tá? Então, estamos falando aí de beleza, de encantamento, aquilo que provoca sentimentos bons dentro da gente. É difícil você se deparar com grafite e não se encantar. Se você andar aqui pelos viadutos de Cuiabá, ou talvez aí na sua cidade do interior do estado, você vai se deparar com vários, nos viadutos, né, gente, com os pilares dos viadutos, com algumas coisas pintadas. Por exemplo, ali na rotatória do indo para o Parque Tianair, você vê violas de coxo lindamente pintadas. Isso aí é o grafite, ela causa embelezamento e é muito bem feito, né, gente, os traços são muito bonitos. Bom, o que é pichação? Ó, a pichação já tem aí uma conotação negativa, ok? Então, ela é uma escrita, está ligada à escrita rápida e codificada, marcada por letras estilizadas. Geralmente é ilegal, feita em locais altos ou de difícil acesso. E ela é associada à transgressão. Então, assim, o pichador, eu acho que o grau, quanto maior é a dificuldade em escalar um prédio, eu acho que melhor ele se sente, né? Porque ele conseguiu aí galgar os lugares mais altos da cidade. Então, a pichação sempre está ligado a locais difíceis, de difícil acesso e lugares muito altos. Para quem já foi para São Paulo, né, os grandes centros urbanos do mundo, você vai ver aqueles prédios que são pichados lá no alto, com estas letras aqui. Edu, coloca na tela para nós. Notem então que nessa tela que aparece aí, gente, as letras elas estão quase aí, não dá nem para entender o que ele está tentando dizer. Então a pichação ela tem a presença dessa letra de difícil leitura. Então nós temos por que se faz então a pichação? Geralmente como demarcação de território. Então o cara vai lá e assina e, poxa, nossa, fulaninho de tal conseguiu escalar esse prédio que é muito alto e ele conseguiu deixar a sua marca lá. Então tem aquele sentido aí de marcação de território, né, gente? De liberdade, de, poxa, eu consegui escalar aquele prédio, ok? Tenho aqui dois exemplos de prédio. Esse aqui é de Cuiabá, Centro Histórico de Cuiabá. Nós temos então, acho que não dá para enxergar, não sei se você enxerga no seu celular direito ou no seu notebook. Nós temos então este prédio que está à sua esquerda. Este prédio não é aqui da cidade de Cuiabá, mas ele demonstra, isso aqui é facilmente achado em qualquer cidade do mundo, né? Então notem, ó, a presença de letras difíceis, não dá para se entender direito o que está tentando se dizer ali, e os caracteres são muito característicos, né? Dá a impressão que todas as pichações do mundo todo são feitas pela mesma pessoa, ok? E ela sempre tem aí uma assinatura mostrando que o cara conseguiu chegar ali num prédio muito alto. Essa aqui do Centro Histórico de Cuiabá é muito parecida com isso também, né? Caracteres difíceis, não dá para entender direito o que se diz, ok? É lógico que aí nós estamos falando talvez de um pichador profissional, que é diferente daquele menino que pega lá um spray e só risca o muro de qualquer jeito e fala e escreve um palavrão.
Isso aí é diferente, né, gente? Isso aí já é outra coisa, ok? Muito bem. E aí você se pergunta qual que é a diferença entre aí arte e vandalismo. Quais são essas fronteiras? E aí você tem que saber muito isso aí sobre o Enem, tá, gente? O Enem, você tem que ficar atento a isso. Olha aí, a pichação com o X. Até o ChatGPT a gente produz telas com pichação com X, que não é, tá? É com CH. Ó, o que nós temos então? Na questão do critério. Primeiro, critério e intenção. O grafite, ele tem intenção o quê? Artística, e ele pretende fazer uma crítica social. Mesmo que seja muito sutil e cheia de humor, mas há uma crítica. No caso da pichação, ela é, na verdade, um protesto ou só demarcar território. Eu consegui subir aquele prédio que era muito alto, ok? Quanto à estética, o grafite ela tem uma elaboração por trás e ela é muito colorida, tá? Então o grafite você vai ver uma arte, um artista que desenhou ali, que tem pinceladas, vamos dizer assim, muito específicas, e você vê que é uma pessoa que é um profissional que faz aquilo. No caso da pichação, ela está ligada à letra monocromática e crua, tá? Então é somente aqueles caracteres de difícil interpretação. Quanto à legalidade, o grafite ele pode ser autorizado e já a pichação, ela é, de modo geral, todas elas vão ser penalizadas por isso, quem faz pichação. A aceitação social, o grafite é com certeza, né, gente? Tanto é que aqui em Cuiabá tem várias obras do Estado que são aí contratados pelo governo para que o artista vá lá e coloque o seu grafite nos muros e nos viadutos da cidade. Tanto é que teve até um congresso aqui em Cuiabá, uns anos atrás, uns meses atrás, que era sobre grafite, congresso de grafite em Cuiabá, e foi feito uma coisa mais linda que a outra. No caso da pichação, gente, é muito difícil alguém olhar para uma pichação e falar assim, nossa, que coisa mais linda, que obra de arte que nós temos aí, ok? Muito bem, o Edu pode voltar aqui para mim. Ó, qual que é a diferença então dentro da lei, o que diz a lei sobre pichação e grafite? Então nós temos uma legislação sobre isso. A pichação, ou por outro meio, conspurcar, olha que palavra difícil, conspurcar, né? Edificação ou monumento urbano, quer dizer que pegar, subtrair, né? Pena, ó, detenção de 3 meses a 1 ano e ainda você vai ter uma multa. Então quem faz pichação, aquelas letras, vai ser multado por isso e pode ser preso. No caso do grafite, não constitui crime a prática do grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado. Só que aqui tem um porém, mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário. Então a diferença da pichação é que a pichação eu vou lá à noite na surdina ou pego um prédio abandonado, vou lá e vou fazer riscos. No caso do grafite, não, como nós estamos falando de uma obra de arte, ela é aí, então, os artistas são convidados, por exemplo, os Gêmeos ou o Cobra, eles são convidados, gente, para ir lá fazer a sua arte num muro ou num trem, alguma coisa assim, ok? Então nós temos legislação sobre isso. Muito bem, quando a gente fala então sobre essa arte do protesto, né, nós temos o seguinte, o grafite e a pichação como instrumento de denúncia social. Então, cada artista ele acaba imprimindo uma característica pessoal sobre o que faz, tá? Então, a pichação, em alguns momentos, ela também tem essa característica de demonstrar ali uma revolta contra um determinado assunto, coisas feitas pelo governo, alguma coisa ilegal que está sendo feita, alguma coisa errada, tem um sentido também de denúncia. No caso do grafite, seria algo artístico voltado para alguma situação social. Então, por exemplo, se nós pegarmos essa tela aqui do Cobra, ele tem aqui, foi feita na época da pandemia, foi uma tela muito famosa, um muro muito famoso, e que aí nós temos crianças utilizando máscaras, né? E cada máscara tinha ali demarcando o país de origem dessas crianças. E falando aí que todos estavam ali em prece, pedindo aí a Deus ou às suas entidades que abençoassem e rogassem pelo mundo, né? No caso, tanto o grafite quanto a pichação é um movimento de rua, tá? Então, ela está longe dos ambientes acadêmicos. Então, para fazer, no caso, o grafite, não se passa, então, por ambiente institucionalizado. Então, eu não vou, por exemplo, vamos pensar na Unemat e na UFMT.
Não se vai ao UNEMAT ou ao UFMT para aprender a fazer grafite. Então, o grafite é uma arte que ela surge na rua, de artistas de rua que tem pouco dinheiro, tem escassez de dinheiro, de condições, e eles acabam produzindo uma arte de modo independente e sem passar por uma escolarização. É diferente, por exemplo, de quem faz artes plásticas, né? Que eu consigo lá fazer um curso e é muito elitizado, você vai para a Europa para fazer artes plásticas. É diferente no caso do grafite. Apesar que hoje, quando a gente fala em arte de rua, no caso do grafite, por exemplo, os Gêmeos ou também o Cobre, eles dão cursos, mas obviamente, né, gente, aí já está quase sendo elitizado a arte de rua, ok? O que mais que nós temos? Professora, e o que tem a ver grafite e pichação com o Enem? Aí nós estamos falando da área de área 7, né? Competência 7. O que nós temos na competência 7 de linguagens? Diz o seguinte: confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. Então, o que aparece, várias questões podem aparecer assim para vocês, é aparecer uma obra de arte, um grafite ou então uma pichação. E aí a pergunta, o que isso se expressa, o que a sociedade pode expressar, o que da sociedade, aquele tipo de arte, né? Então, o que uma tela, o que uma parede pintada pode comunicar à sociedade? Ou que crítica social se faz da sociedade em relação àquela pichação, em relação ao grafite, né? Então, ó, grafite e pichação como expressões diferentes, ambas com potência crítica, tá? Então, tanto uma quanto a outra podem aparecer na sua prova com essa entonação de crítica. O que mais? Importância da leitura visual e social desses fenômenos. O que você, como aluno, deve fazer? Você precisa tirar um tempo para analisar a pichação ou o grafite na sua prova e fazer aquela leitura. Qual que é a intenção por trás? O que o artista quis se expressar por meio da pichação ou do grafite? E que mais? Você precisa ficar atento, então, aos conceitos, ao contexto, né? E os sentidos múltiplos das imagens na prova do Enem. Muito bem, nós vamos fazer duas questões aqui, tinham várias, tá, gente? E essa aqui é de um artista chamado Nery, e isso aqui ele sempre faz em São Paulo, tá, essas obras. E todas as vezes que a gente tem contato com uma tela dele, com uma pintura dele, com um grafite em muro, sempre vai estar escrito esta frase por perto: veracidade. Então, ó, no sentido de ver a cidade e no sentido de veracidade, de ser algo que é verdadeiro. Bacana, né? Edu, coloca na tela para nós. Ó, a questão diz o seguinte: fala-se aqui de uma arte criada nas ruas e para as ruas, marcadas antes de tudo pela vida cotidiana, seus conflitos e suas possibilidades, que poderiam envolver técnicas, agentes e temas que não fossem encontrados nas instituições mais tradicionais e formais, ok? E aí nós temos continuação que diz assim: fala-se aqui então de uma arte, né, criada, na verdade ele repete, né, criada nas ruas e marcada pela vida cotidiana. No enunciado diz assim: a manifestação artística expressa na imagem e apresentada no texto integra um movimento contemporâneo movimento contemporâneo de quê? Regulação das relações sociais. Que mais? Apropriação dos espaços públicos, padronização das culturas, padronização das culturas urbanas. D, valorização dos formalismos estéticos. E, revitalização dos patrimônios históricos. Vamos fazer um exercício, gente, que é o seguinte: nós vamos grifar qual é a palavra que anula cada alternativa. Então, na alternativa A, regulação das relações sociais. Gente, é regulação, a pichação, ou no caso, o grafite, eles procuram regular as relações sociais? Não, né? Então, regulação está errado. B, apropriação dos espaços públicos, perfeito, tá? Então, o grafite, no caso, ele tenta se apropriar de um espaço público para passar a sua arte, porque é uma arte que a gente chama de arte marginal, ok? Na C, quando ele fala de padronização das culturas urbanas, muito pelo contrário, né? Cada artista faz o seu grafite de um modo diferente, então não é padronização. D, valorização dos formalismos estéticos, muito pelo contrário. A pichação, gente, vamos pegar o grafite aí, ele não está falando em formalismo, muito pelo contrário. Ele é informal porque ele é uma arte marginal e de rua.
E a E, revitalização. Não é revitalização dos patrimônios históricos, eu vou lá e vou recuperar os patrimônios históricos? Errado, né, gente, quando fala em revitalização. Então, a alternativa B como correta. Vou fazer mais uma questão com vocês aqui, Enem de 2016. Essa tela ela é muito conhecida também, tá, gente? Se você não segue esse cara no Instagram, ou eu quero que você tenha curiosidade de ir lá no Instagram e procurar esse artista chamado de Banksy. Ó, Banksy é um grafiteiro famoso. Na obra pintada em um muro da cidade de Claremont, Califórnia, em 2007, ele fez uso de um trocadilho com a palavra change, o que caracteriza seu grafite como um protesto contra o quê? A escolha da mendicância como forma de vida. Ó, o que nós vamos ter que analisar aí? Eu tenho então uma pessoa, morador de rua, está com seu cafezinho ali no chão, e aí ele está segurando uma plaquinha dizendo assim, I want change, né? E aí na B, condição de vida das pessoas de miséria. Então ele está falando sobre as pessoas que vivem em miséria, parecendo que é isso, né, gente? Olha a C, falta de solidariedade dos mais favorecidos. Uai, ó, falta de solidariedade dos mais favorecidos, eu acho que não é isso, né? O que mais? Na D, marginalização das pessoas desabrigadas, será que ele está protestando contra essa marginalização das pessoas? Ou E, incapacidade de os mendigos mudarem de vida. Professor, eu não sei inglês, eu não saberia como resolver essa questão. Mas eu acho que a palavra change, só de você conseguir sacar que change é mudança, e você ter ali uma pessoa em condição de rua, dá para entender então que a alternativa B é a correta, né? Então ele faz o quê? O que caracteriza seu grafite como um protesto contra a condição de vida das pessoas em miséria. Muito bem então, gente, ó. Eu espero que vocês tenham aí entendido, então, a diferença entre grafite e pichação e saber que as duas são formas de manifestações de linguagens que nós temos e que você precisa entender, porque nós estamos falando de uma linguagem não verbal e que você precisa entender aí como uma manifestação de arte também para a sua prova do Enem, ok? Muito bem, então, gente, por hoje é só. Um grande beijo para vocês. Olá pessoal do Pré-ENEM Digital de Mato Grosso, você que assiste às nossas aulas de todas as cidades do nosso grande estado de Mato Grosso, a gente sempre dá as boas-vindas para você. Eu sou o professor Carlos Magno, sou professor de Biologia, esse é o nosso segundo encontro dessa semana. Se você está vendo essa aula posterior à exibição inicial dela, então seja bem-vindo você também, pega seu caderno, pega sua caneta, é sempre a nossa recomendação. Acompanhe essa aula escrevendo. Isso ajuda muito a gerar memória e também memórias mais consideráveis. Tudo bem? Vamos lembrar um pouquinho, gente, da aula passada. A última aula dessa semana, que foi exibida bem próximo dessa aula que hoje você está vendo, nós falamos sobre o ciclo celular. Nós falamos sobre a intérfase, G1, S, G2. Será que lembra? Por isso que é bom anotar. Você tem lá o caderno, você fala, acompanhei, anotei aqui, ó, o professor está falando de coisas que eu tenho anotado. Eu me lembro, então é isso que a gente precisa. Tudo bem? Vamos lá então, o propósito de hoje é um pouco mais dinâmico, é um pouco mais aceito, a galera gosta um pouquinho mais dessas coisas mais diferentes que a biologia carrega. Então vamos arrastar para a tela agora aqui o que a gente precisa saber. Vamos lá, tema da aula de hoje, hora de anotar, parasitologia. Parasitologia, mais uma vez aparece o nome do professor lá embaixo, para você poder lembrar quem deu essa aula, haverão outros professores no projeto Pré-ENEM. Eu sou o professor Carlos Magno, então hoje na parasitologia, nós juntos vamos trabalhar o seguinte. A relação da parasitologia ela é estudada a partir de um princípio. Nós temos um parasita, temos um hospedeiro e temos a relação parasita-hospedeiro. Quem ganha nessa relação? O parasita, né? Quem perde? O hospedeiro. Então, isso se configura como a relação do parasitismo. A parasitologia explora esse universo entre esses dois membros, esses dois personagens de parasita e hospedeiro. Existe um universo muito grande de parasitas diferentes, então nessa questão nós vamos ganhar a oportunidade de explorar um pouquinho sobre isso. Vamos dar uma olhada na questão? A arte dessa vez foi preparada com alguns segredos escondidos nos cantinhos da tela. Quem está reparando muitas aulas de biologia, a gente coloca uns adereços lá no cantinho, não sei se você tem sido perspicaz, se não viu antes, volta, sempre tem um para quê, sempre tem um porquê aquela exibição lá.
quase nunca é uma alegoria. Tá? Então, hoje no finalzinho do nosso encontro de hoje, a gente fala um pouquinho sobre aquela arte que foi colocada lá. Tudo bem? Temos uma pergunta Enem para ilustrar nossa história inicial, não perde de foco, nós estamos trabalhando parasitologia, para nós é importante explorar quem é o hospedeiro, quem é o parasita e qual a relação entre os dois. Vou pedir para o Edu colocar na tela, a gente faz aquela leitura bacana sobre a pergunta Enem de 2015, ó. Bora lá. O nome científico em latim, que está destacado no início aí, ó, se chama Euphorbia milli. É uma planta ornamental amplamente disseminada no Brasil e conhecida como coroa de Cristo. Olha para o cantinho direito da tua tela, aquela florzinha ali, ó, é aquela planta que popularmente a gente chama de coroa de Cristo, mas cientificamente o nome dela é Euphorbia milli. A coroa de Cristo e as propriedades dela é que vão ser exploradas nessa aula de hoje, ó. O estudo químico do látex dessa espécie forneceu o mais potente produto natural molucida, a miliamina. Esse produto molucida, que a questão narrou agora aqui, ó, é aquilo que mata moluscos, como por exemplo, não tem aquele caramujo africano? Tá lá, ó, esse, para conseguir matar esse animal, porque ele transmite doenças, nós temos um molucida. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, Edu, para conversar um pouco sobre isso. É ruim da gente ver um biólogo falando que para matar, né? Não é muito bom, biólogo não gosta muito dessa expressão. Ter que matar alguma coisa para solucionar um problema, isso não é muito da nossa carreira, da nossa convicção. Então, qual é a ideia? Por que se fala em matar nessa situação? O caramujo africano, que eu falei agora há pouco para você, é uma espécie exótica invasora. Há muito tempo atrás, alguém teve a péssima ideia de trazer essa espécie de caramujo do continente africano para cá. A espécie é o problema? Não. O problema é quem trouxe a espécie. Não devia ter sido feito isso. A gente chama isso de espécies exóticas. A espécie invasora, quando chega num ambiente e ela se multiplica por falta de predadores ou por facilidades, por conveniências naturais, ela acaba se tornando uma praga local. E sabe como é que resolve isso? Bem difícil, gente. Toda espécie invasora que causou um grande problema até hoje, nós quase não temos solução. Você imagina um animal lento, como um molusco, como um caramujo, você fala, cara, fácil de matar. Ela se esparramou por todo o país. Em toda a Federação Brasileira nós temos problemas com o caramujo africano, uma espécie invasora, e não é fácil de resolver. Então, como proposta, como parte de solução desse problemão ambiental gerado pelo título espécie invasora, nós temos a planta coroa de Cristo. Aquela plantinha bonitinha, ó, lá atrás, ali na imagem, essa plantinha que a gente chama de coroa de Cristo, ela pode nos ajudar. Como? A planta tem um látex, uma substância de aparência leitosa e que é um tanto que pegajosa quando fere a planta, e o látex dessa planta tem propriedades que pode matar o caramujo. A galera que tem aquela experiência de vou jogar sal no caramujo, é barato, é mais simples, eu não preciso comprar nada, não preciso fazer nada, só jogar sal e eu mato, isso nem sempre é uma boa ideia. Quando você coloca o sal sobre o molusco, ele desmancha por ali, os ovos deles ficam semeados sobre a terra. Quando as chuvas vierem, você vai ver que você acabou de fazer uma plantação do caramujo no seu espaço. Então ele vai se multiplicar e os problemas não vão diminuir. Então, o que é preciso? É preciso certificar de que algo vai realmente eliminar a espécie invasora e evitar de que doenças possam ser transmitidas para você e para sua família. Tudo bem? Então, moral da história até agora, temos um problema relacionado a uma espécie invasora, o caramujo africano, temos uma proposta de solução que essa planta, a coroa de Cristo, nos oferece, que é o látex dela como produto molucida. Eu nem sei dizer para você, ó, se aquele molucida que eu coloquei ali na arte, ele é a base dessa planta, coroa de Cristo. Mas ela é a ideia, tá, de um molucida, de algo que mate molusco, aquela ideia da isca, que pode ajudar a diminuir a população dessa espécie invasora. Então vamos lá. Ainda de olho na questão, vamos tentar ver o que a gente aprende com as alternativas, sobretudo errada, que a gente chama de distrator. Então, vamos ver agora em tela total, ó. O Edu vai colocar para a gente em tela total, bora lá? Aí a gente acompanha a leitura do comando da pergunta e dos distratores. Vamos lá. O uso desse látex, da planta, né, gente, da coroa de Cristo, em água infestada por hospedeiros intermediários tem potencial para atuar no controle da. Então, olha a ideia, vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Olha a ideia. Quando a gente tem o látex colocado em águas onde tem muito caramujo, ela ajuda a matar os caramujos ali do lugar. Isso é prevenção para uma doença específica do nosso país, dos países em desenvolvimento. Então,
como que isso pode ajudar? Então nós temos que primeiro saber que doença que tem entre seus hospedeiros que seja um molusco. Vamos procurar uma por uma até conseguir encontrar. Entre as parasitoses que foram apresentadas, vamos procurar uma que tenha um hospedeiro envolvido que seja um molusco. Vamos lá? Dá uma olhada na letra A. Você vai acender aqui isso na sua tela total. Agora você vê, ó, a dengue. Você fala tipo, cara, mas dengue tem alguma coisa a ver com parasito? Claro que tem. Qual que é o parasita envolvido na doença da dengue? É um vírus, né? É um vírus. Cuidado, tá, gente? Todo mundo se perguntar isso no Enem. O que causa a dengue? Eu acho que o Brasil vai marcar Aedes aegypti. A galera vai marcar o mosquito. E o mosquito não causa nada, tá, gente? Tem que tomar muito cuidado. O mosquito é só um vetor. Ele transmite o parasita. Quem causa a doença de verdade é o parasita, que é o vírus da dengue. A gente normalmente concentra mais esforços no vetor, né? Olha lá quem que apareceu de vilãozinho no canto direito da tua tela. Tá lá, ó. Essas pintinhas são famosas, né, gente? Tem que ajudar no controle. Essa doença, o parasita, o vírus, ganha muito com o transporte. Ele faz a proliferação do vírus através do contágio, né? O parasita ganha espaço por conta desse mosquito. O mosquito mesmo é só hematófago, só se interessa pelo nosso sangue, mas aí de ganho vai o vírus de brinde, né? E uma doença que incomoda e mata. Tá lá, ó. A dengue tem alguma coisa a ver com o molusco que o texto base da questão trouxe para nós? Não, né, gente? Você nunca ouviu falar que o caramujo, que o molusco em si tem alguma relação com a dengue. Então, não, o caramujo não passa dengue, ela é transmitida através do vetor que você vê no cantinho direito da tela, então não tem nenhuma relação com o texto. Se eu usar o látex da coroa de Cristo, dessa plantinha, eu vou conseguir evitar dengue? Não, não vou, porque nós precisamos matar um molusco e não, o látex não é apropriado para poder matar o mosquito, o vetor dessa doença. Então, não temos a resposta dentro da letra A. Para quem ficou curioso sobre quem é o verdadeiro culpado pela dengue, gente, do lado direito ali apareceu uma imagem é uma criptografia montada por computação gráfica, mas é a ideia do vírus da dengue. O vírus que realmente causa essa figura aí, ó, essa imagem, ele é o vírus que causa aquela dor toda, aquela febre, aquele desconforto corporal. Tá? Mas não, ele não tem nenhuma relação com o caramujo que foi apresentado ali dentro da questão. Tudo bem? Então, não é a letra A, vermelhou na tela, vamos continuar. Olha lá, letra B agora, vamos ver a malária agora. Quem conhece um pouquinho, gente, sobre a história da malária, sabe que ela é uma doença muito típica de garimpo, né não? Olha lá, garimpos que são muito recorrentes em algumas áreas, deixam uma quantidade de água parada e acumulam os criadouros de inseto, do inseto que transmite essa doença chamada malária. Mas quem é o parasita? Olha lá o inseto, ó, do lado direito. Dá uma agonia, né? A galera que não é da natureza, a galera que não é da área da saúde, vê ali o inseto fazendo o repasto, puxando o sangue do hospedeiro dele ali, aí fica bem agonizante. Na verdade, o nome desse inseto é Anopheles, é a fêmea do mosquito Anopheles. Ela está fazendo o repasto sanguíneo de novo, para ela só interessa o sangue, mas aí no anticoagulante da saliva dela acaba aplicando o causador da malária. Se você sabe, responde aí, ó, desde onde você estiver. Quem causa a malária, gente? Será que é um vírus? Será que é um protozoário? Ou será que é um fungo? Vamos lá, vamos repetir? Será que é um protozoário? É um protozoário? Ou é um protozoário que causa a malária? Olha lá ele, ó. Tá lá, ó. A imagem dentro das nossas hemácias do protozoário causador da malária. O protozoário está no estágio do merozoíto, ó, aquela relação que ele tem com as hemácias desenhada, aqueles carocinhos dentro da hemácia, é quando a doença cresce no paciente. Vou voltar um pouquinho a arte para você olhar de perto de novo. Você está vendo que tem uma hemácia, uma célula vermelha, é o nosso sangue, isso daí, tá? Você está vendo os verdinhos saem lá de dentro, ó. Isso são os merozoítos. Quando acontece o rompimento da hemácia, nessa doença da malária, sai uma toxina que dá os picos de febre, dá bem forte mesmo a febre da malária, tá? Então, não tem de novo relação com o texto base dessa pergunta. A malária não tem nenhuma relação com o molusco, que não tem nenhuma relação com a planta coroa de Cristo, que dá para fazer um molucida do látex dela. Então, bem legal aprender sobre a malária numa questão que ela não é a resposta, mas ela é parte daquilo que a gente estuda com conhecimento ativo, né, povo? Então, letra B, não é a malária. Vamos continuar procurando a nossa resposta, de olho fixo na tela, e vem outra parasitose. Vamos lá, elefantíase. Já ouviu falar, né? Certeza que já ouviu falar.
elefantíase é uma das poucas verminoses do mundo, eu não sei citar outra, mas uma das poucas verminoses do mundo transmitida por mosquito. O mosquito que você vê na tela aí ó, é a fêmea do Culex, do mosquito Culex, o transmissor do verme que causa elefantíase. Quando eu clico agora, você olha no canto direito, aparece aí, gente, ó, o verme, a larva do verme, verme que a gente chama de filaríase, filária. Esse é o verme, esse estágio larval que você vê na imagem, na arte ali, ó, é uma representação da filária. O nome científico dela está ali embaixo, é Wekereria bancrofti. Para, professor, chega, né? Tá bom. O nome está em latim, né? Por isso que fica um pouco estranho a seus ouvidos. Mas W. bancrofti é o nome do verme que causa a elefantíase. Você pode ver que a gente falou a respeito do mosquito, que pica pessoas que têm a filária, passa para outras pessoas e transmite essa elefantíase. Mas não tem nenhum momento citado o caramujo. Gente, vamos só configurar bem a doença? Dá uma olhadinha, ó. A imagem da elefantíase é quando tem os vasos linfáticos obstruídos e acontece isso que apareceu ali na imagem, né? Eu repito, para quem não é na área da saúde, acaba olhando isso daí e fala tipo, nossa, que agonia de ver. Mas é o efeito dessa verminose. Tá? Então, o parasita em questão é uma verminose, mas não tem nenhuma relação, de novo, com o caramujo. Então, não pode ser elefantíase ou filariose, não pode ser essa questão que a gente procura como resposta. Tudo bem? Vermelho na tela, letra C. Vamos procurar pela letra D, ó, aprendendo um pouquinho mais. Ascaridíase. Ascaridíase. Essa aí é famosa, galera. Bem famosa mesmo, ó. Professor, tá pequenininho do lado da tela, queria ver um pouco mais, ou mesmo que não queira, vou te mostrar. Deixa eu ampliar. Ah lá, ficou maior. Tá aí, ó. Esse é o ciclo da ascaridíase. Sabe aquela famosa lombriga? É isso aí, povo, ó. Essa é a doença. Sobre a Ascaris lumbricoides, ela é uma doença categorizada como fecal oral. Você vê que a primeira imagem ali aparece alguém depositando fezes no matinho. Olha lá. A galera que tipo mora mais no campo, que mora mais afastada da cidade, pode falar assim, quem nunca, né, gente? Bateu aquele revertério na barriga, a pessoa baixou no matinho ali, ó, socou as fezes do ambiente. Não pode, não pode. A nossa aula de hoje serve para isso, tá? Serve para educação sanitária. Se as fezes não forem coletadas no local correto e privado, elas podem transmitir doença contida nas próprias fezes mesmo. E se não for das fezes, fala tipo, mas ninguém vai comer meu cocô, professor. Claro, acho que não, né? Ninguém vai fazer isso. Mas a água em contato com as fezes pode levar até um curso d'água, até um rio, ou a água contaminada pode ser usada para lavar alimentos, para poder fazer com que o alimento consumido cru leve os ovos do verme até a pessoa. Vai desenvolver o nome da doença que a gente falou lá, ó, ascaridíase, é uma verminose. Repara o ciclo direitinho. Fecal oral por quê? Das fezes, os ovos do verme vai parar na boca, isso é oral. Então, desse ciclo acontece a contaminação de pessoas. Só que eu falei alguma coisa sobre molusco, sobre caramujo nessa doença aí? Não, né, gente? Então, mais uma vez, não pode ser. Embora seja também uma verminose, nós não temos a relação com o molusco. Bom, quem está acompanhando a gente agora do lado direito, não é um macarrão, isso é um verme nematóide, de corpo liso, sem segmentação, e quem está todo preocupado, é tipo, nossa, que nojinho. Gente, na infância isso é mais comum do que a gente gostaria. Aquela fase onde a criança, que tudo que pega põe na boca, ó, é muito convidativa para esse tipo de verminose. Tá? Então o professor não está trazendo ilustrado ali, está em cima da cabeça do Antônio ali, ó. Tomara que não pegue ele, né? Pega não, né, Antônio? Olha lá. Então, vamos para frente. Olha lá, Ascaris lumbricoides, apareceu escrito ali o nome do verme, mas é ascaridíase o nome da doença. Não tem relação com o molusco, não tem relação com aquele que a gente precisa combater com látex da planta, então não é a letra D. Deu para sentir que a resposta certa apareceu, né, gente? Tem que ser a letra E, se não foi nenhuma delas, tem que ser pelo menos a última alternativa. E para isso eu vou pedir para o Edu colocar a gente de volta aqui um pouquinho, para a gente poder conversar, se olhando, a gente se entendendo um pouquinho sobre a verminose, que nesse caso é a resposta certa. Lembra o início da conversa? Parece que o Enem faz umas jogadas e tanto, né, gente? Ele pega umas coisas bem cotidianas, tropeça num problema que é o molusco, tropeça, apresenta uma solução, que é a planta, como látex, e chama uma verminose de quebra para a gente poder prevenir problemas. Lembra? Aquela jogada que o Ministério da Saúde faz com o Ministério da Educação.
quando o Ministério da Saúde precisa prevenir algumas doenças, nada melhor que um professor falando com você, ó, cara a cara sobre isso, para a gente aprender a profilaxia, não adoecer, não dar custos para o Ministério da Saúde, a gente viver mais e viver melhor. Essa é a intenção. Então vamos lá, voltando para a pergunta, tá? Olhando aqui junto, a gente vai conversando, voltando para o que a questão quer de nós. Nós temos um molusco, que é um problema, e nós temos a solução, que é o látex da planta coroa de Cristo. Eu consigo jogar na água que tem o molusco, eliminar o molusco para que uma doença não seja transmitida. Que doença é essa? Olha aqui na tela, ó. Põe lá agora, Edu. Põe lá, deixa eles verem agora. Deixa eu ver se eu consigo ampliar mais. Não foi necessário, mas acho que dá para ver direitinho, né? Tá lá, o espaço está dividido ali, mas você consegue ver direitinho. Olha lá, para onde olhar para essa tela toda? Galera, vai começar com um homem doente. Você vai ver o desenho lá, ó, tem um cara mostrando a imagem de um homem e o cara está doente. O que esse cara fez? Adivinha? Ela também é uma doença fecal oral. Ele colocou as fezes em algum lugar, contaminadas com o ovo do verme, e o ovo aparece ali, ó, bem perto da grama, você vê a seta, aparece o ovo entrando na água. O ovo tem um esporão, tem um esporo na ponta do ovo ali, e esse é o ovo de um verme conhecido como esquistossoma ou xistossoma. Desse ovo eclode uma larva do verme que a gente chama de larva miracídio. Acompanha a seta, vai acompanhando, ó. Depois do ovo sai de dentro dele a larva ciliada chamada miracídio. O que esse miracídio faz? Procura agora o tão esperado, tão famoso caramujo. Apareceu ele, ó. Olha lá, ó. O caramujo planorbídeo, Bionfalaria, ele é procurado pela larva miracídio. Lá dentro do caramujo acontece uma multiplicação, uma divisão desse parasita e ele acaba formando um outro estágio larval chamado de cercárias. Essa multiplicação que eu falei dentro do caramujo ali, ó, ela é assexuada. Se ela é assexuada, então o hospedeiro, nesse caso, é chamado de intermediário, o HI. A fase sexual que aconteceu lá dentro ainda é imatura. Uma larva gera outra. E a larva gerada é a larva chamada cercária, acompanha a seta e verifica ela ali, ó. Então a cercária faz o quê? Quando uma pessoa entra num lugar contaminado por essa verminose, graças ao caramujo que foi capaz de transformar miracídio em cercárias, o caramujo está lá, está vivo, está bem, está fazendo a parte dele no ciclo da verminose. Essa cercária procura os humanos, quem olha para a água fala tipo, cara, mas parece um peixe. Não, não parece, é tudo microscópico, tá? Tanto o miracídio quanto a cercária são pequenas demais para serem vistas. Mas elas entram sobre estruturas do corpo, geralmente fissuras da pele, cantinho da unha, elas podem entrar e quando entra a gente dá uma coceirinha. Essa é a famosa lagoa da coceira. A pessoa entra na água, sai tendo aquela coçadinha, é a garantia de que alguma coisa vem de brinde, galera. E olha o que vem de brinde, ó. A cercária entra na pessoa e vai parar lá dentro das veias do fígado. Eu trouxe isso para você, ó. Olha para o canto direito, passo por passo. Primeiro, o ovo do xistossoma. Sai do ovo quem? Sai o ovo, o miracídio. Vamos lá, vamos ver se ele mostra pra gente o miracídio. Essa imagem é bem legal porque tem um miracídio saindo de dentro do ovo, ó. Tá lá, ele tá nascendo, tá chegando o miracídio novinho. O que esse miracídio vai procurar mesmo? Olha o molusco, olha ele lá, o Bionfalaria. Esse molusco que a gente quer matar. Como? Usando o látex da planta coroa de Cristo. Você fala, cara, mas para que matar o coitado do caramujo? Não deveria mesmo, né? O problema quem começou fomos nós. As fezes foram colocadas no lugar errado. Se não fosse isso, nós não precisávamos ter esse tipo de prática. Mas o látex ajuda a matar o caramujo e matando o caramujo a gente evita isso aqui, ó, a cercária. Sem cercária, não tem humanos com a verminose. Tudo bem? Então, esse é o passo a passo da história contada dessa verminose. A cercária, quando entra no ser humano, vai parar ali dentro. Está mostrando o fígado de uma pessoa e as veias do fígado. É lá dentro que esse verme, olha lá ele, o macho e a fêmea, você vê que tem os dois juntinhos ali fazendo a reprodução sexuada. Isso faz de nós humanos o hospedeiro definitivo para essa doença. Então, já maduros sexualmente, eles liberam ovos no intestino e nós temos as fezes contaminadas no ser humano. Tudo bem? Tá lá, gente, ó, nome popular, barriga d'água ou ascite. Essa é a doença que nós procurávamos para poder combater usando o látex da planta coroa de Cristo. Agora a gente volta aqui para poder cumprir uma missão.
Já estou com 22 minutos, está com bastante tempo essa aula, mas vai valer a pena. Vamos lá. Nós temos uma matéria publicada. Ah, não. Antes de falar da matéria, o equivalente à nossa TRI, das pessoas que fizeram esse caderno de questão, 25% das pessoas acertaram essa pergunta. Então, temos ali um número de pessoas que corresponde a 25% que acertaram essa questão. Tem uma TRI média-baixa, bem baixinha, né? Então, está lá a pontuação dela anunciada. Agora sim, vamos falar sobre isso. Ó. Vamos lá. Aquela arte que estava lá em cima, que parecia ser uma decoração, na verdade, é um molusco. E o que tem esse molusco? Galera, é super interessante. A Galileu publicou essa matéria dizendo que tem uma espécie de verme que transforma o molusco em um zumbi. E faz o que com esse corpo? Para que ele zumbiza esse caramujo? Normalmente o verme dentro dele pulsa e fica com aquela imagem. Aquilo não é uma ideia de computação gráfica, é real. Aquilo começa a acontecer, uma movimentação em ciclo do verme dentro do caramujo. Isso chama a atenção de quem? De pássaros que comem caramujo. Qual que é a ideia do verme que parasita esse molusco? Eu vou entrar no corpo dele, transformar numa espécie de zumbi, movimentar ele para próximo do predador dele, que é o pássaro, porque quando o pássaro come o caramujo, o verme entra no pássaro e vai cumprir o ciclo da verminose do qual o pássaro faz parte. Então, o verme transforma o caramujo num zumbi, chama a atenção de pássaros predadores, para ele ser comido e os vermes passarem para dentro do pássaro e continuar o ciclo dessa verminose. A biologia tem dessas coisas, né? Eu coloquei a matéria por inteiro escrita aqui na tela. Quem tiver interesse de ver melhor, ver mais dados, eu super recomendo, não vou estourar muito tempo, então faça você conforme preferir se interessar pelo assunto. Tudo bem? De novo, a gente encerra mais uma aula do nosso pré-ENEM e a gente não se despede, a gente só diz até logo, na próxima semana a gente está de volta. Um abração para vocês. Eu cheguei para mais uma aula aqui do pré-ENEM. Vem comigo, estudante. Me dá a sua mão que eu te levo até a aprovação. Assustou, né? Assustou nada, o professor é bonitão. Então, ó, estudante, vamos para o nosso capítulo 2 e capítulo final do nosso encontro. 5 formas de identificar a alternativa certa sem ficar fazendo muita conta, tá? Então, nós vamos de cara. Edu, joga! A beleza da matemática só se mostra a seguidores mais pacientes. Eu vou reler essa frase, que frase profunda, né, Edu? A beleza da matemática só se mostra a seguidores mais pacientes. Quando a gente fala de beleza, com certeza quem você vai pensar não será eu, tá? Eu sou ciente disso, tá? Mas ela vai se mostrar para você. Por quê? A matemática, querendo ou não, ela tem os seus artifícios belos. É qual? Aí, ó, o chat mandando aí, nenhum, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Bote, canhar, empalaguece. Ei, ela tem sua beleza. E ela vai te ajudar a escrever seu nome dentro da lista de aprovados. Então vem comigo, me dá a mão e vamos para mais um aulão. Professor, substituições das alternativas. Essa é a terceira estratégia e top, tá? Eu vou ler o exercício do Joga na Tela, que fala assim, ó. A função lucro de uma empresa é L de x igual menos x ao quadrado, mais 60x, menos 400. Qual é o valor de x que dá o lucro máximo? Edu, joga em mim. Quando você estudou função quadrática, você estudou com certeza, Edu, um negócio chamado x. Deixa eu colocar minha canetinha aqui para funcionar, Edu. Edu. Ó, você estudou o tal do x do vértice, que é o tal do menos b sobre 2a. Com certeza você estudou ela, tá? Então, o que você vai fazer agora? Professor, vou calcular o x do vértice? Se você lembra o x do vértice, beleza, aprovado. Você pode calcular o x do vértice como você quiser. Ô, Lisias, eu não lembro o x do vértice. O que eu vou fazer?
você vai fazer uma coisa, Edu. Você vai usar as alternativas e ver o que pode aparecer. Como que eu calculo o lucro máximo? É atribuindo esses valores específicos no tal do X. Eu vou repetir o que eu acabei de falar. Eu vou repetir o tal das alternativas dentro do X. Não entendi, não. Olha lá, vem comigo, me dá a mão que eu te mostro o segredo, bebê. Olha aqui pro tio, ó. As alternativas estão ali, 10, 20, 30, 40, 50. E o Enem também trabalha sempre com alternativas, em algumas questões, que são valores próximos. Então, o que você vai fazer? Olha aqui, estudante. Eu vou pegar e vou fazer uma coisa simples. Eu vou atribuir, no lugar do X, eu coloquei 3 valores aqui, ó. 20, 30 e 40. Lembre-se que a função que foi dada para nós, ela é essa função aqui, ó. Ela é menos x ao quadrado mais 60x menos 400. Então, ela é menos x ao quadrado mais 60x menos 400. Nossa, que ficou feio isso aqui, Edu. Vou escrever de novo aqui. Eu não gosto de coisa feia, não, porque eu sou bonitão, Edu. Então, Edu, vai lá. A função L de x, ela é menos x ao quadrado mais 60 vezes x menos 400. Tá? Então, o que a gente fez, Edu? Em cada um desse lugar, aonde está o x, primeiro eu substituí por 20. Então, ficou, ó, 20 ao quadrado, 400. Como é negativo, ficou o quê? Menos 400. Depois eu fiz 60 vezes 20, que dá 1.200. 60 vezes 20. E, por último, menos 400. Operando isso aqui, a gente achou que ele está tendo um lucro de quanto, Edu? De R$400. E aí eu fiz a mesma técnica. Para quem? Para Nutella. Para 30 e para 40. Substituindo no lugar do x, porque 30, 40, 50, esses são os valores possíveis para x. Tá? Substituindo, a gente chega em quem? Que a resposta correta, até então, que me deu maior lucro, é 500. E aqui a outra, 400. Ô, Edu, Lisias, por que você não fez por 10 e por 50? Porque a gente tem que ser malicioso. Porque como ela é uma função quadrática, ela vai ter a parábola com a concavidade voltada para baixo. A partir do momento que ela chega aqui, ó, no ponto máximo, Edu, teremos valores aqui de x que tem a mesma imagem. Quer ver? 20 e 40. Para 20 e para 40. Só o povo bonito vendo agora. Edu, tira esse professor lindo da tela. Quando você jogou para 20 e para 40, você não achou a mesma resposta? Traduzindo, o que você achou, Edu? Você achou a mesma imagem, tá? A mesma imagem, tudo bem? Sacou? Então, o que nós temos? Uma função quadrática. Isso me gera como resposta a alternativa, letra C, daquilo que eu sou, chavoso. Lindão, né, gente? Avião. Segunda, essa aqui é legal. O Enem, ele vai trabalhar com o seu senso, tá? O senso comum, algo do cotidiano. Gente, eu gosto muito de falar de cotidiano. Agora, quer ver? Edu, joga na tela aí. E eu vou deixar o povo, Edu. Quer ver? Agora eu vou ficar quietinho. Vou nada. Vou sim, ó. Uma pizza com 8 fatias custou R$64. Qual é o valor de uma fatia? Vamos lá. Você é empreendedor e quer, Edu, colocar na sua empresa agora uma empresa que, em vez de vender pizza inteira, vende a unidade. Tá? É uma coisa tranquila que o Enem pode fazer. E ele pode perguntar, qual é a razão? Lembre-se que a razão é a divisão. Ou seja, quanto que vale? Estudante, qual que é o valor da pizza? R$64.
Qual é o valor de um pedaço de pizza? 8. Se eu pegar toda a pizza e dividir em 8 fatias, eu vou ter que 64 dividido por 8, que me dá o valor de R$8. Use o bom senso, porque isso é coisa do seu cotidiano. E o Enem, turma, adora em cotidiano. Aí você vira para mim e fala bem assim, ó. Lisias, top of mind. Moleza. Por que é moleza? Porque você nem fez conta. Na verdade, você faz uma conta. Mas essa conta, ela já é tão do seu cotidiano, já é tão normal para você, que você nem fica muito tempo brigando com ela. Você já pega lá, 64, beleza, R$8. 64 dividido por 8 é 8, pronto, tá aqui o preço. Vamos para a próxima, porque eu sou aluno do Pré-ENEM Digital, eu mato questão como essa, com certeza uma questão como essa teria o que a gente chama de TRI. O que é TRI? Teoria de resposta ao item. Lá em cima, lembre-se, quanto mais fácil a questão, mais ponto ela vale. Quanto mais difícil a questão, menos ponto ela vale. Então, ó, que é o segredão, me dá a mão e vamos para a próxima questão. Na tela, Edu! Agora não. Agora o Enem falou assim, ó. Vamos lá. Estimativa aproximada. Reciclar 1 tonelada de papel salva 17 árvores. Uma empresa reciclou 3 toneladas. Quantas árvores foram salvas nesse intervalo? Espera aí, Edu. A parte mais difícil desse conteúdo agora é essa palavra. Elas foram salvas e está em qual intervalo? O que é intervalo? A galera de hoje não é muito de assistir TV, né? Tá aqui no YouTube vendo esse professor aqui falar. Aí você está assistindo essa aula gravada. Você não está aqui com a gente ao vivo agora no YouTube. Você está vendo a gravada. E o que acontece quando você está vendo ela gravada? Do nada surge uma propaganda. O que é essa propaganda? É um intervalo. Ela vai de um começo até um fim. E é o que nós queremos aqui, ó. Esse valor, ele está entre 10 e 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 ou 50, 60. E aí, o que você me diz? Ela está em qual intervalo? Então vamos começar da maneira fácil? Qual é a maneira fácil? Opa, eu dei spoiler, eu dei a resposta sem querer. Vamos lá, Edu, joga na tela e deixa só a galera agora com a tela comigo. Vamos lá, 1 tonelada, Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui, Edu. Vem comigo, Edu. Edu. Ó. 1 tonelada são 17 árvores. Se eu tenho 3 toneladas, eu vou conseguir salvar quantas árvores? Espera aí. De novo, onde que a gente cai? No assunto que o Enem gosta. Regra de 3. Ou seja, quanto mais toneladas eu tenho, mais árvores eu vou salvar. E já que é mais árvores que eu vou salvar, minha questão é toda multiplicar cruzado. Agora, o aprovado, quanto que é 3 vezes 17? Vamos fazer essa continha aqui no cantinho só para lembrar? 17 vezes 3, tá? Agora você me ajuda. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que tem uma coisa que está errada ali. Aqui não pode ser alfa, não. É o xzinho, vezes. Agora você me ajuda. Manda no chat para mim. 3 vezes 7. Muito bem, aprovado. 21, sobre 2. 3 vezes 1, 3. Com 1 mais 2, 5. Então, quantas toneladas a gente vai conseguir salvar? Toneladas nenhuma, mas árvores a gente salva 51, Lisias. Tá? Então, a gente consegue salvar 51 árvores. Agora, Edu, joga no tio. Quando você olha o 51 e olha isso aqui, você fica bem assim, beleza, isso aí eu consigo calcular. Só que eu tenho que trabalhar com a estimativa. 51 está entre qual resposta? Está entre 10 e 20? Não. 20 e 30? Não. Não. Não.
é esse aqui, bebê. Está entre 50 e 60, que me dá como alternativa correta a letra E. Daquilo, eu vou escrever meu nome dentro dos aprovados do Enem. Edu, joga na tela agora só para a galera. No Enem, essa frase aqui, eu quero que você pense bem nela. No Enem, quem pensa rápido e interpreta bem vale mais do que quem faz conta. Seja estratégico. E é isso que nós vamos levar para você nesse ano. Toda a estratégia para que você escreva seu nome nos aprovados. Então, ó, quer saber mais? Venha para o Pré-ENEM Digital daqui do Governo do Estado do Mato Grosso. Estudante, nós contamos com você. Vem comigo, ó, me dá a mão que eu te levo para aprovação. Tchau!